Bem-vindo ao portal Minha Ferramenta Online, o portal especializado em ferramentas, onde você fica por dentro de dicas, novidade, lançamento e tudo sobre o mundo de solda e ferramentas. No vídeo de hoje, vou explicar para você sobre solda com eletrodo revestido. Nós temos aqui um material, um metalon com chapa 1.2, é uma chapa relativamente fina, e o processo de hoje tem o intuito de explicar sobre solda a nível mais iniciante. Nós vamos ver ainda sobre dicas de ferramenta, sobre os diversos tipos de eletrodo e como fazer a escolha correta, dicas também de equipamento de segurança, como fazer a preparação do material, a solda em si e também o acabamento. Desde já se inscreva no nosso canal, clique no sininho e ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos. Bom pessoal, sobre o material que nós vamos utilizar nesse teste, nós temos aqui 3 pedaços de metalão 40 por 40 na chapa 1.2, né? É uma chapa relativamente fina, é uma chapa acima da 0,9, mas já é uma chapa boa de soldar. É uma chapa boa assim de fazer o teste, de aprender e também de você fazer vários materiais aí para sua utilidade. Então nós vamos simular a solda nessa posição, onde você tem esse tubo com a borda, né? Geralmente na borda a solda é um pouco mais cuidadosa, né? Porque se você descuidar abre o buraco, né? Que deve ser evitado. E aqui você tem o corpo, o meio do material, aqui já aceita bem a solda. Então solda nessa posição e depois nós vamos fazer a simulação também de uma solda nessa posição, com 2 bordas, né? Que é uma solda mais delicada, tá bom? O metalão você encontra facilmente, tanto em tubo quadrado, retangular, redondo também, em barra, né? Barra cantoneira, barra chata. Então é um material bastante utilizado aí. Bom, para soldar esse tipo de material com a chapa 1.2, o metalão de aço carbono, nós temos aqui uma seleção com vários tipos de eletrodo. Então vou explicar sobre cada um. O tipo de eletrodo e também como fazer a escolha da bitola, né, do diâmetro correto. Bom, esses 4 eletrodos aqui são do tipo 6013. É um eletrodo para soldar aço carbono, né? Aqui tem um cordão de solda ó, que eu fiz para cada bitola dessa de eletrodo. Fica fácil de visualizar o material depositado na chapa, né? E também fica fácil ver aqui ó, o eletrodo com 2 milímetros, que é um eletrodo mais fininho, ideal para chapa fina, ele deposita uma quantidade menor de material, né? Então isso exige também uma regulagem da corrente elétrica, ou seja, da amperagem, mais baixa também. Depois aqui nós temos o eletrodo 6013 com 2,5 milímetros, ele já deposita mais material. O 325 já faz um cordão bem grosso e o 4 milímetros, que é utilizado mais em trabalhos profissionais, indústria, deposita bastante material, é um eletrodo bastante grosso, né? Esse outro eletrodo ele é do tipo 7018, já é um eletrodo para solda de estruturas, né? Uma solda que depois da peça ela vai receber uma carga de trabalho, de peso, de esforço bastante alta. Então é um eletrodo mais duro e um eletrodo com uma penetração de solda, uma profundidade maior também. Então esse eletrodo aqui ele é com 2,5 milímetros. Olha só o cordão dele como que é igual ao 325 do eletrodo 6013, porque é um eletrodo para depositar bastante material. Tá? Então o eletrodo 7018 é um eletrodo para estrutura, para peça dura, peça que precisa de uma carga de trabalho bastante alta, tá bom? Depois nós temos aqui esse eletrodo 6010, 2,5 também. Ele já é um eletrodo mais celulósico, quer dizer, ele tem uma solda que gera menos escorrimento. Então, e gera uma penetração também de solda, uma profundidade bem elevada. Então é um eletrodo ideal para você soldar aí tubulação, fazer soldagem na posição vertical ascendente, porque é um eletrodo bastante consistente para uso profissional, tá bom? E aqui nós temos um eletrodo, o E308L, que é um eletrodo para soldar aço inox. É um eletrodo que possui uma solda bastante macia, uma solda bastante limpa, né? E já deposita o material na composição do aço inox.
Aqui, apesar de ter sido soldado numa chapa de aço carbono, mas o cordão já está no aço inox, beleza? Então assim, a dica que eu dou, para você usar a solda em metalão, você vai usar o 6013, que é a solda para aço, né, para aço carbono comum. Uma solda de uso geral, tem uma boa resistência, gera um bom acabamento. Como que você escolhe a bitola do eletrodo, o diâmetro, né? Bom, aí você tem que olhar a espessura do material que você vai soldar, principalmente, né? Por quê? Nesse caso aqui, que é uma chapa 1.2, o eletrodo 2mm vai soldar bem, mas o eletrodo 2,5 vai fazer um cordão de solda mais resistente. E ainda assim, com uma boa regulagem da amperagem da máquina, não corre o risco de você furar a chapa, tá? Lembrando, por exemplo, se eu for usar um eletrodo 3,25, eu vou utilizar uma amperagem maior. Então vai ser muito difícil soldar essa chapa sem fazer furo, né? Então, entre o 2mm e o 2,5, eu vou utilizar o eletrodo 2,5, que vai permitir aí um bom cordão de solda. Beleza? Bom, além do material e do eletrodo, é importante a gente conhecer também a máquina de solda, né? Deixa eu selecionar aqui o eletrodo que nós vamos utilizar, né? O 6013 2,5. Essa máquina de solda é uma fonte inversora da Balmer, modelo Vulcano Inverter 165DV. Nós já fizemos um vídeo dessa máquina, tem ela postada no nosso canal, convido vocês aí para assistir. Vai estar a descrição o card do vídeo logo acima e que mostra os detalhes completos dessa máquina, tá? Mas ela é uma fonte inversora com duas funções, para eletrodo e TIG. Aqui nós vamos deixar selecionado na função para eletrodo revestido. Esse eletrodo 6013 de 2,5, ele solda bem de 60 A até 75, 80, até 90 A ele solda bem. Então aqui eu vou deixar ele regulado na faixa de 80 A, tá bom? Aqui tem o botão liga e desliga. Uma dica importante também, pessoal, sobre a máquina de solda é na conexão dos cabos de energia, né? Esse cabo aqui, ele é o cabo da garra negativa, né? Da garra de aterramento. Então eu vou colocar ele no conector do polo negativo. Aqui tem um sinalzinho, ó. Então o eletrodo revestido você solda assim, tá? O eletrodo de aço carbono 6013. Você solda a garra negativa, a garra de aterramento no polo negativo e a garra do porta-eletrodo, que é essa garra aqui, essa garra do porta-eletrodo você vai conectar aqui no polo positivo da máquina, tá bom? Essa é a combinação de polaridade para eletrodo revestido. Ainda sobre a garra do eletrodo, você tem aqui diversas posições de soldagem, né? Você tem essa posição reta, essa posição aqui em 45 graus, que é a que nós vamos utilizar. Você pode utilizar ainda também a posição de 90 graus, tá bom? Então você vai utilizar aqui, nesse caso nós vamos utilizar ela com 45 graus, que dá uma posição de solda bem bacana. Um detalhe importante também é que na garra negativa o eletrodo ele precisa estar bem preso. Ele não pode estar com folga ou com jogo. Por quê? Senão na hora que você encostar o eletrodo na peça e fechar o arco elétrico, se aqui tiver com mau contato, o arco elétrico também vai fechar no porta-eletrodo. Então a corrente não vai fluir bem e ainda pode você gerar ali um acidente ali na mão, tá bom? Então sempre você confere se o eletrodo está bem fixado no porta-eletrodo, tá certo? Bom, nós vamos começar então a fazer o processo de preparação e soldagem, mas antes é muito importante falar sobre segurança. O processo de solda elétrica gera aí alguns riscos, né? Então, pela energia, ela tem ali, apesar de ser muito seguro, né? Risco de choque elétrico praticamente não há. Mas existe, quando você fecha o arco elétrico, existe uma luz muito forte, né? Que gera raio UV de alta intensidade, porque a frequência da corrente elétrica é muito alta aqui na peça, tanto que ela derrete o aço, né? E o eletrodo e faz a poça de fusão. E para isso precisa de muita energia. E essa energia vai gerar um calor, e essa energia vai gerar muito brilho, muita luz. Se você olhar a solda sem nenhuma proteção, sem nenhum filtro,
você vai queimar o seu olho e fazer um ferimento. Então, é muito importante você utilizar uma máscara de solda que tenha uma lente com proteção para você proteger os olhos e também para você poder visualizar o cordão de solda e ter um controle da solda, né? Esse modelo de máscara da Balmer também, modelo MAB 90, você encontra na nossa loja virtual e nas nossas lojas físicas, né? É um modelo muito bom porque além da lente com escurecimento automático, ela tem também o visor articulado com a lente transparente. Então ela funciona, além de uma máscara de solda, ela funciona como um protetor facial também. É excelente porque você vai soldar, na hora que você baixa a lente e na hora que você vai ver o cordão ou dar um acabamento, você simplesmente levanta e continua com a máscara com protetor facial, né? Aqui ela tem uma regulagem para você ficar bastante confortável, né? Tem aqui essa proteção também almofadada. Ela é com catraca, então ela permite aqui vários ajustes na cabeça do operador. É bem confortável, bem segura e bem prática de utilizar. Além do risco, né, do arco elétrico, tem também a parte de respingo. A solda elétrica ela vai gerar bastante respingo, porque na poça de solda, eventualmente, um pedaço daquele metal líquido, um pouco daquele metal líquido, ele acaba saindo fora da solda, né? E como está com bastante energia, ele voa, né? Ele acaba sendo expulso. Então aqui tem algum pouquinho do material, e esse material sai muito quente, né? Então, para proteger o corpo do operador contra os respingos de solda, o rosto você tem a máscara, né? E essa máscara com esse material. Mas é muito importante você fazer a proteção do restante do corpo. Então você geralmente precisa utilizar um avental de raspa para proteger, né, todo o seu corpo aqui, porque essa parte do respingo voa bem longe e às vezes cai uma porção maior do respingo, né? Indico também você utilizar um calçado de segurança, uma bota de couro ou algo do tipo assim, porque também o respingo pode cair nos pés, né? E tendo uma bota protege bem. Para as mãos é utilizado aqui uma luva de couro, de raspa, com cano longo, né? Esse cano protege até o meio aqui do meu antebraço, então para as duas mãos, para a direita e para a esquerda. E também utilizo, para proteção completa dos braços, utilizo aqui um mangote de raspa que vai proteger desde aqui o ombro até a posição aqui, deixa eu pegar o lado certo, até a posição da luva, né? Então a solda, a solda elétrica, ela tem esses riscos, né? O risco da luminosidade, o risco do respingo e também do raio ultravioleta, porque queima muito a pele. Então é muito importante utilizar os equipamentos de segurança. Às vezes a pessoa diz, mas eu vou soldar pouco, não vou precisar utilizar a luva, ou o avental, ou o mangote. Pessoal, segurança é igual seguro, né? Você só vai ver o valor quando realmente acontecer. Então, um respingo de solda com metal derretido cair na pele dói muito, faz muito ferimento. Por mais que você vai fazer uma solda simples, uma solda pequena, uma solda rápida, utilize o equipamento de segurança, porque assim você garante a sua proteção, tá bom? Também é importante utilizar uma máscara com cartucho, respirador, para proteger o seu sistema respiratório, para você não inalar os gases que saem da solda, né? Então é natural, aqui o eletrodo ele tem o revestimento dele que gera gás, que é o gás que protege a solda, e também tem o próprio gás do material derretido, que também evapora, né? E todo esse gás ele fica no ambiente, principalmente quando você vai fazer a soldagem, o seu rosto fica próximo do ambiente de solda. Então é muito importante utilizar essa máscara com o cartucho apropriado para solda, tá bom? Esse cartucho, inclusive, já vem utilizando, o material aqui, o cartucho já está bem escuro, tá vendo? Ou seja, se eu não estivesse utilizando isso aqui, o respirador, esse material já estaria dentro do meu corpo, né? E esses gases de solda, eles não fazem bem para o nosso organismo. Mas, com o respirador e com o cartucho, você também tem aí a sua proteção garantida, tá bom? Vamos então para a preparação do material e para a solda.
Na preparação do material, é importante perceber assim, quando você faz o corte do material, geralmente fica as rebarbas, né, que atrapalha a junção correta das peças, né? Então é necessário limpar toda a borda da peça para ter um encaixe mais preciso. E também, às vezes, o corte que é feito, principalmente se for feito na esmerilhadeira, às vezes pode gerar um corte com imperfeição, um esquadro, né, imperfeito. Então, por exemplo, ó, essa peça aqui, ela está aqui com a parte de baixo com uma junção bem próxima e em cima o corte ficou em ângulo, ficou mais aberto. Esse espaço mais aberto, ele precisa ser corrigido, né? Precisa ser essa peça aqui colocada no esquadro certinho, no alinhamento certinho, porque senão isso aqui atrapalha muito. Além da peça ficar torta, a solda, se você faz a solda com espaço aberto assim, ó, não fecha bem o arco elétrico e gera muito buraco na peça, tá bom? Então nós vamos pegar esses tubos aqui, vamos passar no esmeril para remover a rebarba e deixar a peça com um alinhamento bem justo. Vamos lá então? Vamos dar início ao processo de soldagem, então. Primeiro nós vamos fazer a solda nessa posição, com esse tubo, com essa borda cortada perpendicular aqui, transversal ao tubo principal, né? Então percebe que essa borda aqui cortada, ela é mais sensível, e essa borda aqui inteiriça, ela é mais resistente à solda. Então esse é o desafio dessa solda, mas é bem fácil fazer, com bastante cuidado faz muito bem. Para isso eu vou usar o esquadro magnético, que assim eu não preciso ficar segurando as peças, né? Senão às vezes eu vou soldar aqui. Então uso o esquadro magnético, ó, nessa posição interna. Aí eu chego, posiciono a outra peça, ó. O esquadro magnético segura as peças firmes, né? Então aqui eu consigo manter as peças na posição de soldagem, né? A mesa já está energizada aqui com a garra negativa. Então, todo o ambiente já está energizado, já vai transferir o polo negativo para cá. E depois nós vamos fazer a segunda solda, unindo esses dois tubos com as duas bordas cortadas. Aí essa solda, sim, o risco de haver aqui um defeito na solda é maior. Então vai ser uma solda mais cuidadosa ainda. Bom, para iniciar o processo de solda, então, nós precisamos, primeiro, fazer um ponto de solda em cada canto, fazer um ponto aqui nesse canto e um ponto de solda aqui nesse canto. Antes de vir fazendo o cordão de solda, é necessário virar a peça e fazer também um ponteamento aqui nesse canto e aqui nesse canto. Por quê? Se você faz a solda desse lado inteira, vai haver muito calor na peça, essa peça ela vai se deformar e aqui embaixo vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai torcer, deixa eu tirar aqui, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Na solda, ela faz isso aqui, se você não pontear. Ela expande, né? Ela retrai, aliás. Então, é necessário você fazer o travamento de um lado e fazer o travamento do outro. E aí sim, com a peça completamente travada, você então corre o cordão de solda. Tá certo? O cordão de solda nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos pontear aqui, conforme eu tinha dito. E depois você vai vir fazendo, você vai ver que eu vou fazendo um ponto e vou sobrepondo uma solda atrás da outra. Eu coloco o eletrodo, tiro, coloco e tiro, coloco e tiro. Se eu for fazer uma solda com o cordão contínuo sem tirar, vai haver muito calor, muita corrente elétrica e aí é onde vai dar o buraco na peça. Então solda fina, e principalmente nessas bordas cortadas assim, a técnica, o segredo é esse, você ir dando tempo para a peça ir esfriando e ventilando e você sobrepondo o cordão de solda. A solda fica resistente, fica com qualidade e com um acabamento muito bom. O eletrodo ele é constituído pelo arame principal
que é o metal que vai ser derretido na poça de solda e que vai passar a ser adicionado na solda, né? Então, por exemplo, aqui nós temos duas peças, aqui nós temos os dois materiais e aqui no meio nós temos um vão, né? Esse vão precisa ser preenchido, os dois materiais precisam ser derretidos, junto com o material do eletrodo que vai ser derretido, os três materiais farão parte da poça de solda. E depois que secar, esses três materiais vai estar fundido, vai estar unido. Então, aqui no eletrodo, esse arame é o metal que vai ser derretido pela corrente elétrica, pelo arco elétrico, junto com esses dois materiais, e é o que vai compor aqui a solda. Depois do arame, tem aqui em volta, ó, esse pozinho grudado, né? Forma, aqui desse outro lado, ó, forma tipo um revestimento, né? Esse revestimento, parte do material, ele também vai fazer parte da poça de solda, mas grande parte desse revestimento é para criar uma proteção com gás, como se fosse um guarda-chuva, né? Então, por exemplo, aqui está o gás criado, o arame ele vai no meio fazendo a solda. Esse gás em volta, ele é importante a ser criado para separar a poça de solda do ar atmosférico, porque o ar atmosférico tem água, principalmente, que reage com a poça de solda e é o que gera respingo, gera trinca na solda. O respingo, inclusive, é o material derretido que acabou sendo expulso, ou seja, se o respingo saiu, então o espaço daquele respingo tende a formar uma trinca. Então, quanto menos respingo tiver, melhor. Por isso que o eletrodo ele tem, então, o arame e tem aqui o revestimento. Agora eu vou fazer o ponto de solda e o ponteamento, vocês vão ver na prática, vocês verão na prática como funciona a solda elétrica. Finalizamos aqui o cordão de solda. O que dá para perceber? A peça está bem quente, né? Até por isso também trabalhar com segurança. O cordão de solda aqui, a escória, já derreteu e já esfriou. Quando você for remover o cordão de solda, a escória, daí a gente usa a picadeira ou um martelinho, alguma coisa para bater. Mas pessoal, tomar bastante cuidado com a segurança dos olhos, do rosto, porque essa escória ela ainda está muito quente e na hora que você quebra ela tende a espirrar, tá? Então usa máscara de proteção, óculos, alguma coisa para poder proteger, tá bom? Então aqui eu vou remover a escória e ela vai descobrir ali o cordão de solda. Olha só como é que fica. Ó. O cordão de solda aqui ficou perfeito, né? Nós vamos usar aqui escovinha de aço para limpar, ó. E já dá um acabamento legal nesse primeiro cordão de solda que a gente fez, tá bom? Agora nós vamos fazer a segunda solda, que é com os dois tubos, né? Os dois tubos aqui nessa posição. Bom, agora nós vamos fazer a solda com as duas pontas de emenda. Como aqui não dá para utilizar o esquadro e também ficaria muito ruim ficar segurando a peça para soldar, nós vamos utilizar o alicate tipo soldador. Ele tem aqui essa abertura que permite visualizar aqui a área onde vai ser soldado, né? Então eu vou colocar aqui o tubo bem nessa emenda.
Bom, nessa posição então, dá para perceber o corte bem nivelado, né? Para a gente poder fazer aqui o cordão de solda. Então primeiro eu vou fazer os pontos e depois a gente desmonta o alicate então para fazer o cordão de solda. Espera aqui a escória esfriar, o cordão de solda, ainda está um pouco quente, né? Vamos tentar aqui quebrar, aqui ó, quebramos aqui a escória, passar aqui uma escova de aço. Dá para perceber aqui a solda então, bem nivelada. Dá para perceber aqui também as escaminhas todas sobrepostas, uma após a outra. Uma solda ó, bem contínua, né? Fica resistente e com excelente acabamento. Bom, agora sobre o acabamento, nós vamos fazer o teste de acabamento com disco de desbaste, nesse primeiro cordão de solda, e depois aqui com o disco de lixa flap, para perceber a diferença que dá de acabamento com os dois tipos de processo. Acompanhe a seguir. Bom pessoal, aqui olha, nós temos o desbaste com o disco de desbaste, então a superfície ela fica bem desbastada e ela fica um pouco arranhada, né? Depois na pintura isso aqui some, mas ela fica um pouco mais arranhada. E aqui nós temos o acabamento do cordão de solda com o disco de lixa tipo flap. Dá para perceber que fica muito mais liso, o metal fica até polido, né? Fica mais polido. Então tem essa diferença de acabamento. Essa é a dica de hoje, pessoal. Precisou de uma máquina de solda, de acessório, ferramenta para sua oficina? Às vezes na sua casa você precisa consertar algum equipamento, fazer a montagem ou reparo de algum portão, ou mesmo para serviço profissional. Na LC Ferragens você encontra uma página especial sobre solda. Acesse a nossa loja virtual www.lcferragens.com.br ou faça o seu pedido pelo WhatsApp 14 35 22 24 12. LC Ferragens, facilitando a sua vida.